que fundaram essa nação. É muito fácil falar do preto, do branco, mas é importante falar do índio. Todos nós somos memória desses ancestrais chamados indígenas. Em 1500, segundo a história do Brasil, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na minha opinião, não. Achou o Brasil, porque o Brasil já existia. E quem eram os donos dessa terra eram os índios. Eu saúdo a esses índios que, graças a eles, essa nação existe. A minha saudação vai para os nossos ancestrais que vieram na primeira diáspora africana em 1535, que começou todo esse processo. A memória deles, minha saudação também. E eu passo a fazer uma saudação contemporânea ao Jonathan, que graças a ele, essa cidade maravilhosa existe. Ao professor artesão, melhor dizer, aos professores artesãos Lúcio Costa e Oscar de Maia, minha saudação a eles. Saúdo as 56 gerações dos deputados e deputadas que já passaram por esse congresso. E faço saudação à 57ª legislatura desta casa. E eu faço uma saudação especial ao professor Reginaldo Veras, que hoje ele promoveu uma nova história na mente de cada um de nós aqui presente e de muitos milhões que estão aqui presentes. E eu posso dizer isso porque eu tenho um diferencial de todos. A maioria de quem está me ouvindo são brasileiros, por nascimento, por imposição, e eu sou brasileiro por escolha. Eu digo que eu sou filho adotivo do Brasil e o Brasil é minha nação adotiva. Hoje nós temos o privilégio de estar nessa casa do povo e antes de eu adentrar, eu vou saudar também a cada um dos membros da mesa e de todos que estão ajudando para que esse evento fosse possível. Bom, pessoal, o que mais eu posso dizer? Se todos nós já sabemos o calcanhar de Aquiles do povo negro e do povo afro-brasileiro. O povo afro-brasileiro é multirracial. E o povo afro-brasileiro está do norte ao sul. Alguns vão chamar de Batuque do sul, outros chamam de Xangô, em Pernambuco, e no Maranhão chamam de Minas Jeje. Na Bahia vão chamar de Candomblé, e alguns também vão chamar de Umbanda. E eu digo, como todo mundo fala, Umbanda é uma religião brasileira. É sim, mas a alma dela é africana. Essa sessão solene tem um capricho especial. E o capricho especial é
elucidar a grandeza do povo afro-brasileiro e, através desse povo, reenfatizar nesta casa do povo que esse país maravilhoso é um Estado laico. O brasileiro é famoso por ser amoroso. Ele é famoso por ser acolhedor. Ele é famoso por ser simpático. É ou não é? Se ele é famoso por ser um sujeito acolhedor, o povo tem que acolher sempre, de uma forma indiscriminada, o povo afro-brasileiro. Porque a nossa teologia é a teologia, como eu digo, da convergência. Não é a teologia da divisão. O mundo está farto de povo que divide. E o povo afro-brasileiro é o povo que junta, que une. É por isso que você tem terreiro que tem Bíblia. Você entra em terreiro, tem crucifixo. Isso chama-se sincretismo. E sincretismo é a maior expressão de tolerância religiosa que pode existir em qualquer lugar do mundo. Isso faz parte de todo o processo histórico. Isso torna o povo de Axé um povo altamente civilizado. Ao professor Reginaldo Veras, eu lhe digo o seguinte: você pouco me conhece, mas você conhece um pouco da nossa obra, da nossa sociedade, da nossa comunidade, de todo um povo afro-brasileiro. E o que eu quero dizer? A gente hoje estamos fazendo parte de uma nova história. Até hoje, nós lemos histórias de 490 anos de escravidão nesse país, desde 1535 até 2026. São 490 anos. Eu creio que uma cena como essa, em 57 legislaturas, é uma raridade. Ao seu Uri, Senhor Reginaldo, Uri a essência vital, a nossa gratidão. A nossa cultura é cultura da civilidade, é cultura de ensinamento, de ensino, é cultura da ética, é cultura do cuidado. A nossa cultura é a cultura que cuida do ecossistema. Nos nossos quintais, nos nossos jardins, temos uma farmácia que atende às nossas necessidades. O povo afro-brasileiro, junto com os índios, ensinou esse país qual é a folha que você pode tomar para má digestão. Isso é conhecimento. Esse povo afro-brasileiro ensinou o que é para celebrar o ano novo, graças a Imoja, para que você tenha um ano abençoado. É um povo que consegue juntar milhões de pessoas, independentemente da sua fé, das suas crenças, mas sim porque somos unidos pela ideia da benevolência. Esse é o povo de Axé. É o povo que respeita as diferenças e o próximo. É um povo que eu sou fascinado, porque é um povo que não sabe o que é preconceito, discriminação e rejeição. Nós não sabemos o que é isso. É um povo que aceita as diferenças de gênero. Não importa se você é gay, não importa se você é hétero, você é tratado porque você é um ser humano. É isso que a humanidade precisa. E eu creio que é nessa carona, dessa questão de respeito, que essa sessão solene vai se ancorando, vai se apegando, porque esta casa, como diz, é a nossa casa. É a casa de todos nós. É aqui que o nosso destino é decidido. É aqui que o nosso futuro é decidido.
E é nessa mesma casa que estamos recebendo essa honraria. E que para cada um de nós envolvidos, o Senhor nos deixa a seguinte mensagem: não está tudo perdido. O Senhor nos deixa a mensagem de que a nossa civilização é uma civilização de ponta que não vive na sombra de nada, até porque somos protegidos pela própria Constituição de 1988. Mesmo que algumas pessoas, por conta própria, por divergência, venham violar, mas o país, a nação, esse Congresso, tem as leis que nos favorecem e que favorecem as outras pessoas também. Então, eu tenho muito mais do que agradecer por esse evento, em meu nome, em nome de todas as pessoas das religiões de matrizes africana, independentemente da denominação, somos todos da mesma família. Eu sou família Odudua, sim, porque Odudua é o nome do patriarcado do povo Yorubá, que contribuíram na fundação deste país. Os Yorubás contribuíram para a fundação da nação brasileira. Começamos a chegar aqui em 1535. São quase 500 anos. Eu posso dizer que, ao chegarem aqui com o seu intelecto, o seu saber, esse saber nos serve até hoje, na forma da gentileza, na forma de respeito pelas diferenças, na civilidade de aceitar as diferenças, na respeitabilidade de reverenciar os outros e, sobretudo, instituindo um conhecimento inimaginável e material na sociedade brasileira. É o povo que ensinou a importância da floresta também, onde nós aprendemos o uso das plantas. Não há uma família brasileira que nunca fez um chá. Essa receita vem desse povo afro-brasileiro. Não há um brasileiro que nunca ouviu a palavra axé. Axé faz parte da identidade brasileira. Axé atravessa as fronteiras da religião, atravessa as fronteiras de religiosidade. Axé é a palavra civilizatória. O nosso povo de Orixá, os nossos ancestrais, trouxeram para esse país civilidade também. Orixá é civilidade. E esse povo de Axé é um povo civilizado. É difícil você encontrar um povo que tem mais respeito por alguém do que o povo de Axé. É um povo que está acostumado a reverenciar as outras pessoas, a saudar. Uma vez eu falei para os europeus que me perguntaram: Babaquim, você acredita em Deus? Eu falei: eu acredito sim. Só que o meu Deus, ele tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Cada um de vocês aqui é meu Deus. Cada pessoa que eu cruzo é o Deus que eu acredito. Porque tudo que o Deus, ou tudo de bom que eu vou receber na minha vida, alguém será intermediário. Olha aqui hoje, um dos meus deuses, com todo respeito e licença, eu vim de uma cultura que a gente usa muita metáfora. Um dos meus deuses proporcionou esse evento hoje para dar essa honra a mim, a todos nós de Axé. O Deus não se materializa fisicamente. Ele usa o seu próximo
para te validar, para te auxiliar, para te prestigiar, para te ajudar, para te elevar, para fazer sua vida valer. E o Deus, Ele usa o ser humano para Ele reconhecer em você tudo de bom que você tem. E eu agradeço por ter tido essa oportunidade do Senhor, excelentíssimo deputado federal, Edinaldo Veras, ter dado essa oportunidade de eu enxergar um pedaço desse meu Deus em você. Do Senhor ser porta-voz daquilo que eu passei a minha vida inteira falando. Tudo de bom que você vai receber virá de um ser humano. Porque o ser humano, ele é a cria da mãe natureza, ele é a cria do Deus. Ele vem de tudo de bom. Eu sou brasileiro, sim, por escolha. E eu escolhi esse país para ser o país dos meus filhos, dos meus netos e descendentes. Olha que coisa maravilhosa. Para mim isso faz um sentido maior. Estou nesse congresso, nesse parlamento, da nação que eu escolhi para ser a casa da minha família. Para nela formar uma infinidade de famílias, como a gente pode ver aqui. Esse país me fez, olhou para mim como preto, me fez ser pai de chinês. Essa nação me faz como negro ser pai de branco. Essa nação me fez ser pai de um índio. Essa nação me fez ser um pai que eu me chamo de pequena ONU, só melhor dizer, Raça Unida. Esse país me fez ser pai de todas as raças, de todos os gêneros, de velho, de novo, de tudo. Por isso que eu tenho orgulho de dizer que eu sou brasileiro. Foi esse país que me ensinou a ser um bom professor. Foi esse país que fez todo o meu trabalho, todo o meu saber alcançar o nível internacional. Talvez a nossa família Cultura é uma das poucas famílias que tem a oportunidade de juntar pessoas de 20, 30 nações num único evento. Isso se deve a esse nosso país. Eu termino dizendo ao Senhor excelentíssimo professor Edinaldo Veras, o meu muitíssimo obrigado. Como a gente diz na minha cultura, adjué, eu vos agradeço. E esse agradecimento não é só para ti, é para esta casa também, porque o Senhor representa esse congresso. São 112 milhões de votos de todos os deputados juntos nesse parlamento. E hoje eu me sinto acolhido por essas 112 milhões de pessoas que votaram. E sinto essas 112 milhões de pessoas acolhendo
a nossa sociedade afro-brasileira. A sociedade é essa que faz parte da Constituição da cultura brasileira. É a sociedade que ensinou inúmeras coisas. Somos todos africanos. Somos todos índios. Somos todos brancos. Somos todos afro-brasileiros. E, sobretudo, seremos sempre, independentemente das nossas diferenças, brasileiros. Não pode haver maior convergência do que somos todos brasileiros. É nisso que eu finco o meu sentimento de gratidão. E mais uma vez, a todos, a minha família Ududua, meu muitíssimo obrigado. A todos que vierem das outras famílias, outras vertentes afro-brasileiras, meu muitíssimo obrigado. Aos membros da mesa, a esta casa maravilhosa, a esse país que, como terminou ouvindo o nosso vídeo. Obrigado, Brasil, uma nação acolhedora, uma nação de amabilidade e uma nação da diversidade. Viva a diversidade brasileira!